Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. No universo de pessoas em situação de vulnerabilidade, a gente tem diversos perfis: idosos, mulheres, homens, crianças, famílias, pessoas com necessidades especiais, pessoas com dependência química, pessoas com dependência alcoólica, pessoas com transtornos mentais. E num universo tão grande, de vários perfis, às vezes algumas pessoas são muito difíceis de serem atendidas por várias questões. Então a gente tem os alcoólicos, por exemplo. Muitos serviços têm restrições em atender os alcoolizados. Por quê? A maioria das pessoas alcoolizadas fica agressiva, fica chata, não obedece às orientações, né? É resistente, então dão muito trabalho para serem atendidas. E aí, alguns serviços acham mais fácil restringir essas pessoas do atendimento e recusam recebê-las. Um outro perfil, né, são mulheres, principalmente já com uma certa idade, que apresentam também comprometimentos mentais. Eu costumo dizer, na minha experiência na área da assistência, que a mulher, quando ela chega na situação de centro de acolhida, para ser acolhida dentro do centro de acolhida, ela já passou por várias situações de violência. O homem, até por questão de perfil mesmo, assim que ele sai de casa, rompe o vínculo, se vê em situação de rua, ele procura o atendimento. Então, a maioria dos serviços, eles são masculinos, né? Estão cheios também, e os homens aderem mais ao atendimento. As mulheres, quando elas se veem numa situação de abandono, de crise familiar, normalmente elas se submetem a trabalhos de limpeza, se submetem mais à prostituição. Na rua elas sofrem muito mais violências, né, do que o homem, pela questão física mesmo. Isso é histórico, né, e é do conhecimento de todo mundo. Então a mulher, nessa situação de vulnerabilidade, ela está mais suscetível a ser agredida, ela está mais exposta a doenças venéreas, a doenças infecto-contagiosas, porque pela questão da sobrevivência ela acaba aceitando muitas coisas. E aí isso também acaba acumulando e cobrando um comprometimento mental, porque para se virar dentro dessa situação, para sobreviver pós tantas violências, a demência fica comprometida sim. Então a mulher, quando ela está na rua, ela não está no centro de acolhida, ela normalmente ela é agressiva, porque é a maneira dela se defender, ela tem uma dificuldade maior de se envolver afetivamente, de se aceitar dentro daquele serviço de acolhimento, de se relacionar com as outras pessoas ali atendida. Então ela geralmente causa conflitos. Então são menos serviços para as mulheres. O número de mulheres em situação de rua tem aumentado muito, a visibilidade tem aumentado, porque as mulheres já estavam em situação de vulnerabilidade. Só que elas não estavam indo para o centro de acolhida, não precisavam tanto de serviço, porque elas estavam se virando de outras maneiras, não que elas não estivessem precisando. E hoje em dia está mais evidente essa presença da mulher na rua. Então essas mulheres, que normalmente já são agressivas, já são mais encrenqueiras, são mais acumuladoras de coisas, porque a mulher, né, se gruda todas aquelas roupas, as coisas que ela tem, e às vezes isso dificulta também a entrada no serviço, porque o serviço não tem um espaço físico para guardar aquelas coisas, ou
aqueles objetos estão sujos, estão contaminados, são restos de coisa e a mulher não quer se desfazer. Acontece com homens também, mas com mulher é mais constante. Então, o fato dela ter muita coisa, dela acumular muita coisa, isso também impede ela de sair do lugar, ela não quer sair para não perder aquelas coisas. Não dá para levar tudo, tem uma limitação nesse transporte, não dá para... E aí gera uma recusa porque ela não quer sair dali ou porque o serviço não quer acolher com todas aquelas coisas. Tem os portadores de necessidades especiais, os cadeirantes, os muletantes, que os serviços também se recusam a receber. Primeiro porque a cadeira de rodas normalmente não está em boas condições quando a pessoa tem, porque às vezes ela precisa, mas não tem. O risco de acidentes dentro do serviço é maior para essas pessoas. A maioria dos serviços não tem acessibilidade, não tem rampa, não tem corrimão adequado. Esses dias nós recebemos a recusa de atendimento de um muletante, uma pessoa que está na rua, tem a muleta, que precisa da muleta, e o serviço se recusou a atender porque disse que o banheiro ficava molhado. Aí você pensa, mas não tem um rodo no banheiro, não tem uma pessoa que limpa, o banheiro fica molhado o tempo inteiro, a pessoa se vira na rua com a muleta, ela não vai conseguir se virar dentro do serviço. Então, são vários os motivos para recusa. E esses casos, né, mais complexos e de maior recusa dentro do serviço são os que sobram para os serviços de abordagem, que estão na rua, para aqueles trabalhadores que estão ali abordando e que ficam tentando encontrar uma vaga, uma possibilidade de acolhimento para essas pessoas. E é difícil. É difícil pela questão da própria pessoa, pelo que ela demanda, né, no atendimento, porque se ela é portadora de necessidades especiais, ela tem uma demanda diferente dos outros. Se ela está alcoolizada, ela tem uma demanda diferente. Se ela é uma mulher, e se for uma mulher idosa e agressiva, ela demanda mais dentro do serviço, até em relação às outras pessoas com quem ela vai compartilhar aquele serviço. Então, é muito comum dentro da rede a gente tá com esses casos especiais que demandam e que, por lei, por consciência, não deveriam estar em situação de rua porque precisam de um atendimento mais qualificado. É comum os serviços não receberem. E a gente tem dentro da rede, tanto, né, como funcionário público, tanto como trabalhador na área da assistência, trabalhadores que já trabalham nesta área ou que estão ingressando nesta área e que não querem lidar com essas pessoas. Eu ouvi de uma servidora esses dias que prestou concurso, que estudou, que já é assistente social há bastante tempo, formada, que queria entrar na área da assistência, que ela não quer atender a população em situação de rua. Mas dentro dos CRAS, dos CREAS, de todos os órgãos de atendimento, em algum momento você vai cruzar com essas pessoas, como a gente cruza nas ruas, no transporte público. Tá aí, é um problema social, e aí a pessoa se forma em serviço social, ela quer trabalhar na área da assistência, quer trabalhar dentro da Secretaria de Assistência Social e ela não quer lidar com essas pessoas, quer trabalhar nessa área para quê? Vai para uma empresa. Ah, mas eu fiz serviço social, vai trabalhar na empresa, vai trabalhar com os trabalhadores, vai pensar em benefícios para essas pessoas. Tá na área errada, tá no lugar errado. A gente vê os trabalhadores de centro de acolhida, né, que não querem lidar com essas pessoas, mas não é o público. Eu costumava dizer, quando eu trabalhava no centro de acolhida masculino, toda vez que a gente fazia assembleia com funcionários e com os usuários do serviço, alguém sempre dizia, alcoolizado não devia entrar no serviço, porque dá trabalho, né? Incomoda. Aí eu falo assim, gente, o serviço é para pessoas em situação de vulnerabilidade. Quem está em maior vulnerabilidade? O alcoolizado, que se ficar na rua pode arrumar um encrenca, apanhar, pode cair, pode se machucar, pode ser atropelado, pode morrer de hipotermia. Ou o bonitinho, que está todo arrumadinho, que consegue falar, que consegue se virar. Quem está em maior situação de vulnerabilidade?
E isso é uma coisa para a gente refletir. Se a gente trabalha numa área que tem por padrão, por princípio, atender pessoas em situação de vulnerabilidade, e é uma área que é para as pessoas que precisarem, para quem dela precisar, como que a gente pode dizer que a pessoa não é perfil, ou que não pode atender porque é alcoolizado, dá trabalho, ele está restrito porque é alcoolizado, ele está restrito porque ele tem comprometimento mental, ele não pode entrar porque ele usa uma muleta. Tá. Se for a questão de tipificação do serviço, entendo. Você não vai atender uma mulher no meio de um serviço que só atende homens. Você não vai atender um cadeirante se você não tem acessibilidade nenhuma. Não vai dar para pegar no colo, pegar a cadeira, levar para cima, levar para baixo. O refeitório não comporta, o banheiro não comporta. Vamos procurar um serviço com as características mais adequadas. Mas nas situações de emergência, não tem outro lugar, a gente tem que ter uma abertura para dar um jeitinho enquanto não se consegue o ideal para essa pessoa. Ou a gente vai simplesmente dizer, não atende e a pessoa fica em situação de rua. Numa noite fria, né, que eu fui acompanhar a equipe de abordagem, o rapaz pediu acolhimento, estava muito frio, pediu acolhimento, nós levamos para o centro de acolhida, quando chegou lá na porta, ele não pode ficar, ele está restrito. Por que ele está restrito? Porque ele pulou o muro. Há uns meses atrás, já fazia um tempo, a pessoa estava lá dentro, por alguma razão que pode ser uma angústia pessoal da pessoa, ter se sentido preso, ou ter lembrado de alguma coisa, por alguma coisa dela pessoal, ela foi lá e pulou o muro. Ela não fez mal a ninguém, ela não arrumou briga, ela não agrediu ninguém, ela pulou o muro para sair. E aí, porque ela pulou o muro um dia, ela não pode voltar nunca mais para dentro do serviço, mesmo numa noite muito fria. Ela vai ficar em situação de rua. Então, nós profissionais da área da assistência, vocês simpatizantes, interessados nesta área, precisam refletir sobre tudo isso. As pessoas que mais precisam, os idosos, estão ficando na rua, os alcoólicos, as pessoas com comprometimento mental. Não é o lugar ideal o centro de acolhida, eu concordo. Eu fui muito tempo gerente desses serviços e eu sei a dificuldade que é você ter uma pessoa com transtorno mental dentro do serviço incomodando todo mundo. Você tem uma pessoa com questões de saúde que precisa de ajuda e você não tem equipe para isso. A equipe que você tem não está qualificada para isso, para esse atendimento. É difícil. Mas o nosso princípio tem que ser a necessidade do usuário de ser atendido. E como que a gente vai fazer isso da melhor maneira possível. Então a gente vê muito, né? Estas pessoas às vezes até quererem o acolhimento e a gente não ter para onde levar. Ou essas pessoas não quererem irem para centro de acolhida por uma questão delas, ou porque já teve problema, ou porque elas não gostam, pelo direito delas de dizer não, e as pessoas do entorno ficarem ligando para a gente dizendo, leva essa pessoa daqui. Eu não quero essa pessoa na minha porta, mas o direito dela de ficar ali, de escolher. É um convencimento, a gente não pode pegar a força e levar embora. A gente vai um dia, vai 2 dias, vai 3 dias, né? E às vezes até a equipe de abordagem fala assim, mas a fulana lá já abriu não sei quantos protocolos de atendimento, a gente chega lá e ela não quer ir. Porque ela só quer ir para determinado serviço, esse serviço não tem vaga, ou porque ela mudou de ideia e não quer ir. A gente tem que ir de novo, ela abriu outro protocolo, tem que ir. Porque você nunca sabe quando vai ser aquele momento que a pessoa vai aceitar. Então você vai lá 500 vezes, você conversa, um dia você consegue, aí no outro dia ela volta, aí depois ela não quer mais, faz parte. Mas, principalmente, trabalhadores da área da assistência, dizer
que a pessoa está restrita porque pulou o muro, ou que não atende porque ela é alcoolista, né? Porque ela já chegou alcoolizada do trabalho, ou porque não vou atender a dona Geni porque ela arruma encrenca em todos os serviços, precisa de um trabalho maior. A pessoa que arruma encrenca em todos os serviços, o que ela está precisando? Que a gente pense nela, que a gente fortaleça o vínculo, que a gente convença ela a ficar, que a gente faça um trabalho com os outros para aceitá-la, até que você consegue que ela fique 1 dia, 2 dias, 3 dias e que ela não saia mais do serviço. Lembra o caso do Montanha, que eu sempre conto? É isso. Você dá um passo hoje, você dá outro amanhã, você acolhe hoje, amanhã você combina que vai tomar banho, no outro você combina que vai lavar roupa, um dia você combina que ele vai dormir para poder ir no médico, e aí ele decide ficar e com o tempo você consegue fazer um trabalho. Mas se ninguém fizer isso, quando que a gente vai conseguir fazer um trabalho com essa pessoa? Quando que a gente vai acolher? E se ela tem uma complicação de saúde, uma complicação física, ela ficando na rua, isso não vai piorar? E não vai ser mais difícil amanhã, depois, daqui a 1 ano, atender essa pessoa? Então pense nisso, se você está na área social, se você é trabalhador desta área, nós precisamos conversar, nós precisamos pensar nestas pessoas. As mais excluídas, as mais vulneráveis, as mais difíceis de serem trabalhadas. Essas que estão precisando mais da gente. Que estão precisando que a gente discuta mais a política pública, que a gente discuta mais qual que é o melhor lugar de atendimento, que tipo de profissional que a gente tem, que tipo de rede a gente vai ter que estabelecer para conseguir atender essas pessoas. Para que elas não fiquem mais vulneráveis ainda do que elas já estão hoje, né? O que nós precisamos fazer para que essa pessoa não morra de frio nas ruas? Se ela morreu de frio porque ela tem várias questões de saúde, porque ela recusou o atendimento, a gente precisa fazer um trabalho com essas que recusam o atendimento, que estão para convencê-las. E aquelas que não estão sendo acolhidas no serviço por diversas questões, como nós podemos trabalhar em rede para conseguir atender essas pessoas. Então, é um problema, é uma questão para ser discutida, para ser conversada, para ser melhorada nos nossos meios de atendimento, nas nossas equipes. Pense nisso, converse sobre isso, comente aí, vamos divulgar bastante para que as pessoas pensem a respeito, para que não seja só um tirar da minha frente para eliminar o problema. É uma pessoa, é um problema, ou vários problemas, é uma dificuldade ou várias dificuldades, mas é uma pessoa precisando do olhar de alguém para melhorar um pouquinho a sua situação. Então pense nisso. Eu sou Alice, estamos falando de relacionamentos sociais. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, de divulgar os nossos vídeos. Se você gostou, é bem-vindo. Se você não gostou, também, para que a gente possa melhorar cada vez mais. Até a próxima!